Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus maravilhoso, nós entoamos louvores, Senhor, nós clamamos a Ti. Agora usa, Senhor, o Teu servo, poder e autoridade, Senhor. Que todo impedimento da Tua palavra seja destronado, que todo mal caia por terra. Abençoa Teu Filho, Senhor, grandemente, poderosamente, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido. Glória a Jesus, aos irmãos capazes, Senhor Jesus, amém? Amém, aleluia. Vamos meditarmos em Gênesis. Aleluia, Jesus. Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. Aleluia, Jesus. Versículo 1. Gênesis 32, versículo 1. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 32, versículo 1. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e também foi também Jacó o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiro diante da sua face a Esaú, seu irmão, na terra de Seir, território de Edom, e ordenou, dizendo: assim direis a meu irmão Esaú, a meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois, jumentos, ovelhas, servas, e enviei para anunciar ao meu Senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, com 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou, e repartiu em 2 bandos o povo que estava com ele e as ovelhas, as vacas e os camelos. Porque dizer, se Esaú vier a um bando e ferir, o outro bando escapará. E disse mais Jacó: Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu do que todos os beneficências que toda a fidelidade que fizeste com teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço, da mão do meu irmão e da mão do Esaú, porque temo para que porventura não me venha, me fira a mãe dos meus com os filhos. E disse: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, e pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à mão um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas, 10 jumentinhos, e deu na mão dos servos cada rebanho à parte, e disse ao seu servo: passai diante da minha face.
e ponde espaço entre os rebanhos. E ordenou que o primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és e para onde vais? E de quem são esses diante da tua face? Dirás: são do teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú. Eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também o segundo e o terceiro, todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme a mesma palavra: falareis a Esaú quando o achares. E direis também que eis que teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. E assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Amém? Bem, aqui eu li um pouco a história para os irmãos entenderem um pouco o contexto, né, do que será pregado nesta noite. Vemos aqui, quando nós falamos, por exemplo, de Jacó, falamos de alguém que na prática, no seu pensamento, que é aquele que resolve o problema, né? Aquele que tem soluções para problemas rápidos, né? Pessoas assim do nosso mundo, teoricamente, são pessoas bem vistas, né? Resolvem as coisas, né? Às vezes nós vivemos um tempo que eu não consigo entender como um cristão sério, temente a palavra do Senhor, como muitos cristãos se aliam ao crime, né, buscando resposta e solução para o seu problema, aliando com o mal. Vou buscar os irmãos, que os irmãos vão interceder por mim. Que mentalidade é essa? Que pensamento é esse? Quer dizer que eu sou um cristão, sou servo de Deus, vivo no caminho da justiça e procuro a injustiça para fazer justiça para mim? Isso é inviável, para nós é inviável. Que comunhão há com as trevas, nenhuma. Ainda que eu tenha um prejuízo, mas nunca me aliarei, por mais benefício que essa pessoa possa me trazer, algo que é errado. Posso orar, posso clamar por esta vida para que Deus faça a obra na vida dela, mas nunca se aliar com o mal. Mas Jesus sempre estava no meio da prostituta, do ladrão, mas Jesus não estava fazendo o que ele estava fazendo. Não, que comunhão com as trevas? Nenhuma. Mas nós vivemos num tempo que, infelizmente, algumas pessoas têm essa mentalidade de buscar favor de quem não poderia. Nós somos a luz. Mas Jacó é um desses, né? Aleluia, Jesus. Aquele que dá nó em pingo d'água, né? Aleluia, Jesus. Aquele que tem um plano e solução para tudo. Esse é Jacó. Aleluia, Jesus. O próprio nome Jacó, né, significa usurpador. Aleluia. Jacó sempre tinha um plano, uma artimanha, né, para conseguir aquilo que ele queria. Jacó, aleluia, Jesus, era aquela pessoa que sempre tinha um plano para tudo. Só que a maneira que ele usava não era a maneira de Deus, a vontade de Deus. Aqui nós vemos que ele enganou ao seu irmão Esaú por 2 vezes. Jacó enganou seu irmão 2 vezes. A primeira fez vender o seu direito de primogenitura através de um prato de lentilha,
né? Um guisado, aleluia, vermelho. Ali ele engana, né, seu irmão, que não queria vender, apenas queria comer o guisado, né? Aquele que fala da boca para fora. Não, eu vendo, que me adianta eu ter essa primogenitura e morrer de fome, né? Engana seu irmão. A segunda vez, né, engana também, se passa, né, por Esaú, né, colocando pele de animais no seu braço, para que o pai, quando chegasse e tocasse nele, achasse que fosse Esaú, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então ele cometeu um crime. Hoje é um crime você passar por uma pessoa que você não é. Hoje, se fosse ele pegaria pena, né, de cadeia. Aleluia, porque está passando por alguém que ele não usurpou a bênção de Esaú, se passando por ele. Então ele engana duas vezes Esaú. Jeitinho brasileiro, né? Mais tarde Deus começa a tratar com Jacó. Sabe como Deus começa a tratar com Jacó? Dando ele um sogro que também usava de artimanha, do jeitinho brasileiro. Aleluia, Jesus. Não estou dizendo que todo brasileiro é assim, né? Mas é uma expressão que se fala, né? Quando dá aquele jeitinho brasileiro. Existe brasileiros realmente honestos, pessoas de bem, mas existe também aqueles que também não são honestos. E Labão era um desses, igual ao próprio Jacó, enganando o usurpador. E Deus começa a tratar com Jacó, usando o seu sogro, que também era enganador. O primeiro engano que o próprio sogro fez com o próprio Jacó foi dando a ele a filha mais velha, né, no dia do casamento. Jacó enche a cara, bebe, chega à noite tudo escuro, breu. Quando acorda no outro dia, quem está do lado dele? Lia, ou Leia. Ele vai reclamar, dizendo para o seu sogro: o senhor me enganou, o senhor me deixa em Leia, eu quero Raquel, foi por ela que eu trabalhei. E ele diz: olha, aqui na nossa terra você tem que casar com a primogênita, a primeira. Não posso te dar a mais nova se a primeira não estiver casada. Tu vê que ele é enganado pelo próprio erro que ele cometeu, que foi o erro da primogenitura, né? Ele enganou seu pai e agora ele é enganado também por causa do erro da primogenitura. Ele casa com a primogênita. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele sentiu na pele, né? Aleluia, Jesus. Porque as pessoas acham assim: Deus é aquele que passa a mão na cabeça. Não, passa não. Deus é justiça, Deus é amor, mas é justiça também. Vem com essa coisa: Deus é amor, aleluia, Jesus, só Deus pode me julgar. Porque não, se essa percepção, que muitas pessoas põem, né? Quando ela não quer dar satisfação para ninguém, aí vai lá no Facebook e diz assim: só Deus pode me julgar. Mas veja só, será que a pessoa percebe o que ela está falando? Só Deus pode me julgar. Se Deus nos julgar, vai parecer aquela frase, uma mão na parede assim: Menel tequem passim, né? Mene tequel passim. Pesado, foste achado em falta. Irmão, se Deus nos julgar, estaria fulminado. A nossa justiça não, por mais que seja bonzinho, ele é tão bonzinho, ela é tão bonzinho. A Bíblia diz: todo aquele que pecar morrerá. Então, na justiça de Deus, a gente está morto. Mas pela justiça de Cristo, nosso advogado, não pelos nossos próprios méritos, pelo mérito de Cristo. Porque
Porque Jesus diz assim, que a gente seja quando nós somos julgados, disciplinados, somos julgados e disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados. Quando o Senhor julga, Ele vai condenar o mundo vai ser condenado, mas nós somos disciplinados como filhos. O próprio Deus diz: ninguém disciplina aquele que não ama. Então nós como filhos somos disciplinados. Então uma alusão que as pessoas dizem: só Deus me julga. Espera aí, o que Deus nos colocou? Como discípulos, não foi? Os discípulos, nós somos discípulos, rodeados de uma legião de testemunha, para testemunhar o que? Cristo. Nós somos chamados para testemunhar Cristo na terra. Como existe isso? Como entender isso? Existe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas aqui, esse engano que Jacó teve que enfrentar e viver por 20 anos. Por 20 anos. Ele chegou com 71 anos de idade na casa de Labão. E ele saiu de lá com 91. Aleluia. E teve que conviver com seu sogro, enganando. A Bíblia diz que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Esse mês eu te pago tanto. Aí no outro mês, esse mês eu produziu mais, tanto assim, eu vou te pagar menos. Então ele foi mudando 10 vezes o salário de Jacó. Aleluia, Jesus. Mas vemos sempre Jacó dando um jeitinho, né? Aleluia. Nas coisas que o próprio Deus já tinha prometido para ele, né? Cortando ali casca de árvore para que as ovelhas nascessem malhadas, salpicadas, né? Fazendo um jeitinho para que as coisas acontecessem. Deus é Deus, Ele faz da maneira, do jeito que Ele quer, né? Aleluia, Jesus. E Ele não atribui a sua glória a ninguém. Ele é Deus, e é Deus zeloso. Mas Deus estava trabalhando no coração de Jacó. Nesse capítulo 32, Deus liberta Jacó das amarras do seu sogro. E ele está com suas esposas, filhos, seus servos e todos os seus rebanhos, caminhando de volta para a terra, obedecendo a ordem de Deus, que o próprio Deus tinha falado: volta para a sua terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jacó não esperava que vindo ao seu encontro vinha o seu irmão Esaú com 400 homens. Aleluia, Jesus. E olhando nessa visão, não era um bom sinal, né? Você brigou com seu irmão há 20 anos atrás, o seu irmão vem ao seu encontro com 400 homens armados. Você diz assim: meu Deus, ele não vem em paz. O que Jacó fará? Qual será o seu plano e sua artimanha, o seu jeitinho? E se fosse nós, o que nós faremos? Qual atitude nós faremos? Correríamos? Voltaremos de volta? Aleluia, Jesus. Ou enfrentaremos? Será? É para pensar. Jacó era um homem com plano. Aleluia, Jesus. Jacó era um homem com plano. Mas existe também um plano para aqueles que confiam em Deus.
estava trabalhando no coração de Jacó, para que ele mudasse o seu pensamento, o seu coração. E de fato, uma pessoa, como se uma pessoa de fato confiasse em Deus. Porque a gente muitas vezes diz, eu confio em Deus. Vem a tempestade, meu Deus! E agora? Nós somos assim, carnudos, seres humanos. Aleluia, Jesus. E Jacó temeu. Aleluia, Jesus. Primeiro, uma pessoa amparada por Deus. Uma pessoa que confia em Deus é uma pessoa amparada por Deus. Onde está isso? Versículo 1. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. Nós vemos aqui, aleluia, Jesus, no capítulo 31, nós vemos Jacó despedindo de Labão. No 32, inicia seguindo o seu caminho. E os anjos de Deus saíram ao encontro de Jacó. Veja só, apesar da conversa de Jacó com Labão não ter sido fácil, que até para sair da terra não foi fácil, ele teve uma divergência com seu sogro, mas Deus sempre esteve com Jacó, não de forma visível, mas de forma invisível, sem ele perceber em todos os seus momentos. Você não precisa ver um anjo para saber que Deus está te guardando. Aleluia, Jesus. Agora Jacó volta para a sua terra, e Deus vai fazer que os anjos apareçam, para que ele veja, para deixar claro a Jacó que Deus estava com ele. Gênesis 28, 15. Deus diz assim: eis que estou contigo, 28, 15, Gênesis, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Gênesis 28, 15. Eu estou contigo, eu vou te guardar onde quer que fores, vou fazer voltar essa terra, e não te deixarei, para que te haja feito o que te tenho dito, ou prometido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus disse: eu vou ser contigo, eu não vou desamparar, eu vou te guardar. E quando os anjos aparecem a Jacó, nós podemos entender que ele talvez não tenha visto um vulto, alguma coisa, ele tenha visto realmente encarnado ali, né, um teofânico, um anjo em forma de homem, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, diante dos seus olhos. Então Deus apresenta a Jacó, aleluia, Jesus, que Deus está guardando ele. Quando Jacó vê os anjos, Deus está demonstrando que nunca o abandonou a Jacó. E ao ver os anjos, ele exclamou: esse é o acampamento dos anjos de Deus. Ou este é os soldados, né? O acampamento dos soldados de Deus, Manaim, né? Que é o significado deste nome, Manaim, acampamento dos anjos de Deus. E isso tudo tinha acontecido antes de Esaú vir com 400 homens. E até então ali ele não sabia que o Esaú estava vindo com 400 homens.
Mas quem estava com Jacó? Um exército de anjos. Aleluia. Era para ele temer? Não. Era para ele confiar. Aleluia. Era para ele estar tranquilo, descansando em Deus. O que era 400 homens diante do exército de Deus? Por que temer? Jacó tinha que entender que era Deus que o guardava, e não eram os seus planos e suas artimanhas que o guardavam e o protegiam. Aleluia, Jesus. Deus é quem cuida de nós. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e o livra de todo o mal. Não temos a visão, mas cremos que Deus cuida de nós. É engraçado quando alguém diz assim: olha, estou vendo um anjo. Aí a pessoa, glória a Deus, aleluia, fala em língua, mistério. Eu tenho que crer que os anjos do Senhor estão aqui. Aleluia. Mas se alguém fala, ô glória, ô aleluia, fala na velha, existe. Deus está, aleluia, Jesus, né, nos guardando em todo momento. Se Ele não guardar, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus, como diz, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Ele guardar, livrar, é Deus. Se Ele também não livrar, Ele também vai ser o nosso Deus. Não vamos nos prostrar, não, ó Rei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lá em Reis 6, você não precisa. A história do profeta Eliseu, a Bíblia diz que toda vez que o rei da Síria vinha a atacar contra o reino de Israel, Eliseu antevia o rei: ó rei, não vai por tal caminho, porque o rei da Síria vai te cercar e vai tentar uma emboscada. Todas as vezes é isso. E o rei da Síria disse: ó, não é possível, tem um traidor no meio da gente, de nós, porque toda vez que eu intento um ataque contra o rei de Israel, ele sabe de antemão, né? E minhas intenções são frustradas. Aleluia, Jesus, graças a Deus. E alguém diz: não, ó rei, é porque quando você está tendo lá teu pensamento lá na sua cama, tem um profeta lá chamado Eliseu, que conta tudo que o Senhor tem na sua cama, nos seus pensamentos, ao rei de Israel. Aleluia, Jesus. O que faz o rei dos assírios? Vou matar Israel. Vamos atrás dele. Juntou o exército, achou ele acampado, cerca ele, o seu servo acorda de manhã, quando abre a porta, a tenda, olha um exército cercando. Ele volta, chega ao seu senhor: Senhor, meu senhor, estamos cercados de um grande exército, vamos morrer. E Eliseu diz assim: maior é o que está conosco, que estão com eles. E a Bíblia diz que Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos daquele moço, e quando ele olha, ele vê acima do exército assírio um grande exército celestial. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E agora Eliseu ora para que segue o exército assírio. E Deus assim o fez. Ele pegou aqueles soldados, levou até o rei, aleluia, Jesus, os guiou até o rei de Israel. E o rei de Israel disse assim: olha, o que eu faço agora, profeta? O que devo fazer com esses homens? Devo matá-los? Ele disse: não, alimente eles, dê pão e água, depois mande embora.
Aleluia, Jesus. Se fosse nós, né? Se fosse o homem, o homem já, ó, faca no bucho. Aleluia, Jesus. Só que, aleluia, Jesus, quando agora Eliseu ora a Deus para que abra os olhos daqueles soldados. Quando Deus abre os olhos dos assírios, eles se veem cercados do exército de Israel. Ele diz: ó, não tem mais. Eles foram alimentados, deram água e despediram aquele exército. E nunca mais aquele povo ousou, aleluia, Jesus, a guerrear contra o povo. Por causa da benevolência. Hoje todo mundo quer ferro com ferro, né? Não, irmão. Somos da paz. Se vir alguém com guerra, estamos aqui quase igual. Nós vamos aqui para trazer paz, não guerra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É como a Bíblia diz: onde não há lenha, o fogo se dissipa. Tira a lenha. Acaba o conflito, acaba a briga. Aleluia, Jesus. Ah, mas eu tenho razão. Asilo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Veja só, nós vemos o poder de Deus. Ele nem precisou usar os anjos para derrotar aquele inimigo. Deus usou o profeta com sabedoria. Às vezes é mais a inteligência, a sabedoria do que a força. A Bíblia diz em Eclesiastes, diz que pela sabedoria de um homem foi salva uma cidade. Pela sabedoria de um homem foi salva uma cidade. Aleluia, Jesus. Mas muitas vezes a gente quer guerra, é briga. Eu vou mostrar quem eu sou. Mostra quem Deus é. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando foram, por exemplo, outro exemplo, quando foram prender Jesus, quando chegou lá, aqueles homens com armas para prender Jesus, Pedro tira a espada, aqui só passa diante do meu cadáver. Tira a espada, corta a orelha de mal. Jesus pega a orelha daquele homem, cura, coloca no lugar, porque Pedro também era meio cego, né? Eu acho que ele não foi para cortar a cabeça, para cortar a orelha, né? E Jesus disse para Pedro: não faça tal coisa. Quem lutar pela espada morrerá. Você não sabe, que eu pediria ao meu Pai 12 legiões de anjos para me livrar. 12 legiões de anjos. Uma legião romana é 6.000 homens. 12 legiões de anjos, 72.000 anjos. Se ele quisesse, se Jesus quisesse chamar os anjos. Aleluia. Mas Jesus se entregou por amor a nós. Glória a Deus. Um anjo matou 185 mil. 185 mil. Você não precisa nem lutar. Só um anjo. 185 mil. Quem Deus ampara, aleluia, Jesus, aquele que nele confia. Deus ampara Jacó, e Jacó tinha que entender que não eram os seus planos nem suas artimanhas. Irmãos, não adianta. Se o homem não estiver escondido em Deus, como diz lá em Salmo 91, a sombra do onipotente descansará.
1040 lá, 10 para direita, não adianta. Acabe tentou se vestir de soldado no meio da batalha, para não ser conhecido pelo inimigo. Alguém foi lá e disparou uma flecha ao ermo. Aonde acertou essa flecha? Em Acabe, que estava escondido no carro, se fazendo de soldado, e não viu. E ele foi morto. Aleluia, Jesus. Segundo, uma pessoa confiante em Deus é uma pessoa que se humilha diante de Deus. Quando, versículo 3, e Jacó enviou um mensageiro diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Quando os problemas não são resolvidos, muitas das vezes fugimos deles, né? Hoje nós temos uma forma que se criou, né, a chamada depressão. Mas a Bíblia nos diz, eu sei que muita gente vai dizer, mas existe, não sei o quê. A Bíblia diz que Deus não deu um espírito de fraqueza, nem de temor, de força. Deus é que nos deu. Mas hoje se incentiva muito a isso. É mesmo, você é coitadinho, fica deprimido mesmo, fica quietinho. Isso é uma fuga, né? Fuga das suas responsabilidades, daquilo que o próprio Deus diz, ó, aí está a terra, produza, trabalhe, governe. Foi essa a autoridade que Deus deu ao homem. Mas hoje existe uma fuga, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E você fugir do problema não resolve ele. Não querer acabar te perseguindo, nos perseguindo. Não fuja dos problemas. Para onde que Jacó volta? Seir. Onde era Seir? Território de Edom. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E esse território é local onde que um problema que ele não tinha resolvido no passado. E agora o problema vai até ele, Esaú. E nem espera ele chegar. O próprio problema já vai estar diante dele. Seir, né, seu significado, terra de Seir, significa peludo. Esaú era peludo. Edom, vermelho, né? Esaú era, né, ruivo. Território, campo. O que era o Esaú? Caçador. Então Jacó estava no território do seu inimigo, do caçador. Versículo 4: e ordenou, dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. Olha as palavras que Jacó escolheu. Meu senhor Esaú. Vê Deus fazendo a obra na vida de Jacó. Lembra que ele saiu da terra fugindo, que ele queria ser primeiro? Agora ele coloca como servo. Meu senhor Esaú, teu servo, lograr mercê à sua presença, achar misericórdia à tua presença. Aleluia. Olha, que era o seu primeiro, agora ele está chegando. Veja isso, que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Glória. Palavras humildes, colocando-se na posição de servo. No passado, Jacó era senhor da situação, resolvia tudo do seu jeito. Não era humilde. Depois de ser tratado pelo Senhor, que durou 20 anos, agora se põe na posição de servo, chamando Esaú de Senhor. Aleluia.
Até aqui, ele falando essas palavras, ele não tinha recebido a notícia que Esaú vinha com ele com 400 homens. Mas aqui nós já vemos a mudança de Jacó. Depois que ele ouve que o seu irmão, que ele é avisado que seu irmão está vindo com 400 homens, aí ele teme. Aí está no versículo 6. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão e ele também vem a te encontrar, 400 varões com ele. Então não adianta a gente fugir do problema. Encare, lute, persista. Aleluia, Jesus. Agora Jacó sente medo, mas a Bíblia diz que a gente não é a ausência de medo, mas o controle dele. A gente tem que ter o controle do medo, porque se a gente não tiver medo, a gente vai ser irresponsável. O resultado da disciplina do Senhor a Jacó, ele amadureceu uma pessoa confiante em Deus e vai buscar humildade em sua vida, que é um sinal de amadurecimento. Se você vê uma pessoa humilde, cristã, você percebe que ela amadureceu na vida. O próprio Jesus diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus diz: aprenda de mim, eu sou manso e sou humilde. Pessoas soberbas são muito confiantes em si mesmo, não estão amadurecidas pelo Senhor. E Deus abate os orgulhosos e soberbos, mas dá graça aos humildes. Lembra, por exemplo, do fariseu e do pecador no templo? O fariseu diz assim: olha, Senhor, eu dou o dízimo, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo, eu sou o cara, eu sou. Não sou como este publicano pecador. E o publicano pecador batia no peito e não tinha coragem de olhar para o céu e dizer: Senhor, me perdoa que eu sou um pecador. E a Bíblia diz que os dois saíram do templo, mas o fariseu não foi justificado, porque ele não foi justificado por Deus, ele se auto-justificou. Eu vi uma palavra muito importante esses dias, que a gente tem que se libertar de nós mesmos. Se a gente não se libertar de nós mesmos, a gente não tem como a gente nos libertar. A gente tem que reconhecer quem nós somos, a nossa dependência de Deus. O fariseu achava que ele era porque ele fazia. O pecador não achava que ele era, mas que a misericórdia de Deus poderia vir sobre a sua vida, e ele foi justificado. Então a gente tem que se libertar de nós mesmos. Jacó no passado resolvia situações do seu jeito, não dependia de Deus, mas agora está humilde. A palavra diz: não estribe no vosso próprio entendimento. Porque quando a gente estriba no nosso próprio entendimento, a gente não demonstra dependência de Deus, mas senhores da situação. Mas Deus não quer que a gente seja, mas Deus quer que a gente seja submisso a Ele, para a resolução dos nossos problemas. E por último aqui, uma pessoa confiante é uma pessoa que espera em Deus. Aqui nós vemos, depois que, no versículo 6, que os mensageiros dizem que Esaú veio ao encontro de Jacó, no versículo 7, Jacó temeu muito e angustiou, e repartiu em 2 bandos o povo com ele estava, ovelhas, vacas, camelos, porque se dizia assim: vier um bando e ferir, o outro escapará. Mais uma vez,
Jacó usando suas estratégias, né, seus artimanhas, né, dando seu jeitinho. Precisava? Não, porque Deus já estava com ele. E Deus já tinha dito que ele voltaria para a terra. Deus não ia trazê-lo para morrer. Aleluia, Jesus. Isso reflete muitas vezes em nós, que a gente fala que a gente não vai daquele erro, mas a gente acaba caindo no mesmo erro que a gente fala que a gente não ia cometer. A fraqueza e a fragilidade do homem. Não, agora eu não vou fazer, agora eu vou mudar, agora vai ser tudo a mão. Acontece que o momento está fazendo a mesma coisa. Nós somos finitos, pecadores. E muitas vezes a gente acha assim, já aprendi tudo, já sei tudo. Quem quiser, prenda comigo. Jacó, apesar de às vezes demonstrar confiança, mas muitas vezes era instável. No versículo 9, nós temos a primeira oração de Jacó. Veja só, e disse mais a Jacó: meu Deus, do meu pai, Deus de meu pai Isaque, né, de meu pai Abraão, que me disseste: torna a terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Olha o que ele faz aqui. Aleluia, Jesus. Ele lembra, através da oração, que ele, da aliança que seus pais tinham. Meu pai Abraão, o meu pai Isaque tinha uma aliança com o Senhor, e o Senhor disse que o Senhor nos ia trazer ele bem, e não nos ia causar nenhum dano a nós. Ele está aqui lembrando das promessas de Deus. Oração com palavra. Nós podemos usar a oração com a palavra. Senhor, a tua palavra diz isso. Senhor, a tua palavra diz aquilo. Oração com palavra, lembrando das promessas de Deus. Depois ele, versículo 10: eu sou o menor de todas, eu sou menor, sou eu de todas as beneficências, que toda a fidelidade que tu fizeste com o teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, agora me tornei em 2 bancos. Olha que interessante. Jacó diz: eu não sou digno das tuas misericórdias e nem da tua fidelidade. Ele reconhece que ele é um pecador. Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço o que o Senhor fez por mim. Ninguém merece. É a misericórdia de Deus, é a causa de nós não sermos consumidos pela sua vida. Ele reconhece que ele passou com um cajado, agora ele tem, aleluia, Jesus, aleluia, agora ele está voltando com famílias, animais, servos, servas, e ele entende que não foi a mão dele, mas que foi a mão do Senhor que o abençoou, para que ele pudesse voltar, aleluia, com tudo aquilo. Você já pensou? A pessoa voltar, ir com um cajadinho, depois de 20 anos, voltar rico, com fazendas, com servos, famílias, filhos, mulheres, 20 anos depois, é a mão de Deus. Aleluia, Jesus. E ele faz, livra-me da mão de Esaú. Jacó está pedindo socorro a Deus. Socorro. A Bíblia diz que o Senhor é nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. A palavra do Senhor diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor. Aleluia. E aparta-te do mal. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em momentos difíceis é que que nós devemos clamar a Deus. Antes de nós fazermos planos, porque a Bíblia diz
Muitas são as intenções do coração do homem, mas do Senhor vem a resposta certa. Antes de fazer plano, ore a Deus, apresente Ele. Senhor, me dá sabedoria, me dá direção, me dá entendimento para fazer. Né? Não sai de paraquedas pulando, não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que antes que a gente faça alguma coisa, mesmo faça plano. Se a gente pode, se a gente não pode. Né? Se a gente pode contra o nosso inimigo, se a gente não pode, faça paz. Aleluia, Jesus. Né? Faça plano. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jacó envia presente para aplacar a ira de Esaú. Vou dar um jeitinho aqui, ó. Vou mandar uns presentinhos para ele ficar na calminha. Talvez com mulher resolve, né? Ela tá brava com você, ó. Aqui, ó, comprei para você, ó. Cartão de crédito inicial. Aí o humor na hora, segue, ira, fica calminho. Você comprou? Que bênção. Aleluia, Jesus. Né? Para agradar tem que gastar, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só misericórdia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Jacó aprendeu a esperar em Deus, buscando auxílio e socorro em Deus, por meio da oração. Aleluia. Tu vê, ele passou 20 anos sem orar. Em Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, orações e súplicas. Filipenses 4:6. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Veja só. Eu lembro de uma pregação, a gente pregamos que Deus falava assim: Deus vai fazer coisas maiores. Não lembro qual semana que eu peguei. Eu comecei o mês arrancando os cabelos, né? Arrancando os cabelos. Acabei batendo num carro e eu tinha que pagar, né? Ele ficou enrolando. Agora ele apareceu e disse: eu preciso do dinheiro. E eu pensei: agora sim. E Senhor, e agora? Se eu resolver um problema, eu vou ter um outro problema. Vou destapar um buraco, eu vou ter outros buracos. Mas Deus, Ele realmente surpreende a gente. Eu comecei o mês arrancando o cabelo, e graças a Deus estou terminando o mês bem. Aleluia. Né? Deus fez o sobrenatural. Ele fez mais do que eu esperava que fizesse. E já estou até fazendo plano para outras coisas. Então Deus é Deus. Aleluia. A Bíblia diz que operando o Senhor, quem o pode impedir? Ninguém. Creia, confie. Para a nossa última reflexão, Jacó, deixando de ser um homem com plano, para um homem que confia em Deus. Confie em Deus. Coloque nele a sua esperança. E o mais, a Bíblia nos diz, nos fala, que Ele o fará. Amém? Vamos fazer oração de fé. Aleluia. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor nesta noite. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Por nós podermos aprendermos, Senhor, até com os nossos próprios erros. Que o Senhor nos ajude a crescer. Que o Senhor nos ajude a confiar.
Que o Senhor nos ajude a esperar no Senhor e depositar em Ti a nossa esperança. Que nessa noite, Jesus, que o Senhor abençoe os Teus servos, guie os nossos pensamentos, guie os nossos passos, fortaleça a nossa fé diante das batalhas desta vida. Seja conosco em todos os caminhos. Coloca por terra, Jesus, todo impedimento, toda barreira, toda dificuldade, Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja santa do Senhor. Nesta noite, no nome de Cristo Jesus, opera, Jesus. Põe por terra, Senhor, todo lado. Guarda e livra o teu servo, Senhor, nesta noite. Guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome. Sustenta-nos em teus caminhos e abençoa a tua igreja, o teu povo que está aqui ouvindo a tua palavra, Senhor. Está depositando em Ti a sua confiança e a sua esperança, Senhor. E aquele que põe em Ti a sua esperança, de maneira nenhuma serão frustrados. Peleja pela vida do teu povo, pela tua igreja, pelos seus lares, pelas suas famílias. Abençoa, Senhor. Confirma a tua bênção, Senhor, nessa noite, na vida do teu povo, Senhor. Muda a sua sorte, muda a sua vida, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor, pois a nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e fez a terra. Em o nome de Jesus, abençoa a tua igreja, o teu povo, aqueles que estão aqui, aos que não estão ouvindo, e aqueles que não estão aqui, abençoa, prospera, confirma a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome